Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com. Hoje vamos falar do líder Atlético, que conseguiu uma virada incrível lá em Recife, vencendo o time do Sport por 4-1, e também do Cruzeiro, que conseguiu uma ótima vitória ontem diante do Flamengo no Estádio Independência por 1-0, gol de Borges. Comigo aqui no estúdio, Josias Pereira, repórter do FC. Tudo bem, Josias? Tudo bem, muito boa tarde, Cabide, muito boa tarde, Guilherme Guimarães. Vamos falar sobre essas vitórias dos times mineiros que estão bem no campeonato, né? O Atlético ocupando a liderança, né? Liderança assim muito ampla, vantagem. O Atlético está mostrando futebol muito bom, né? Mostrando que realmente tem condições de ser campeão brasileiro. E o Cruzeiro, que também vem numa crescente, depois daquela vitória contra a Portuguesa, conseguiu sua segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Vamos aí falar sobre esse desempenho dos times mineiros esse final de semana. Comigo aqui também no estúdio, Guilherme Guimarães, de volta aqui depois de uma viagem para o Sul. Obrigado, Guilherme, pela sua participação aqui. Olá, Leandro, Josias, mais uma vez satisfação participar aqui com vocês. O Josias já falou muito bem, né? O Atlético tem mostrado um ótimo futebol aqui nesse Campeonato Brasileiro, é o líder com todos os méritos, né? Grande vantagem em relação ao quinto colocado, que é o Cruzeiro, já são 8 pontos de diferença. Então, e o Cruzeiro também está numa crescente, apesar de não apresentar ainda um bom futebol. E o América também, que tropeçou na sexta-feira. Não vamos falar de tudo isso aqui. Lembrando ao internauta que ele pode participar conosco, basta acessar o portal Tempo Online e enviar sua pergunta tanto para mim, quanto para o Guilherme, quanto para o Josias. De cara já vamos mostrar a tabela e rodada do Campeonato Brasileiro, 11ª rodada. Tá aí os resultados de sábado, 11ª rodada. O Vasco bateu o Santos por 2-0. O Atlético goleou o Sport Recife por 4-1. E o Corinthians tropeçou diante da Portuguesa 1-1. Jogos de domingo, o São Paulo bateu o Figueirense no Orlando Scarpelli por 2-0. O Palmeiras triunfou sobre o Náutico por 3-0. O Cruzeiro sofreu, mas venceu o Flamengo por 1-0. O Inter goleou o Atlético Goianiense, o Lanterna Atlético Goianiense por 4-1. O Grêmio estragou a festa da abertura da estreia do Seedorf lá no Engenhão, 1-0 diante do Botafogo. O Fluminense segue na cola do Galo, 2-1 em cima da Ponte Preta lá no Moisés Lucarelli. E Bahia e Curitiba empataram por 2-2 após o Bahia estar vencendo a partida por 2-0. Classificação: o Atlético é o líder com 28 pontos, 9 vitórias. O Vasco tem 26 pontos, seguido de Fluminense e Grêmio. O Cruzeiro é o quinto, colado no Grêmio, próximo ao G4. Virando a página, na zona de rebaixamento temos a Portuguesa com 9 pontos, o Figueirense com 8, o Bahia com 8 e o Atlético Goianiense com 5 pontos ganhos. Vamos falar agora do líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético. O Atlético conseguiu vencer, como bem dissemos, o Sport por 4-1. Primeiro tempo apagado, conseguiu empate ali na pressão, na bafa. No segundo tempo, aí sim, o Atlético, líder do campeonato, mostrou por que é o grande favorito para conquistar o Campeonato Brasileiro. Josias, como você viu o jogo do Atlético? Bom, o primeiro tempo, como você disse, foi um jogo muito amarrado, muito truncado. O Atlético sofrendo muita pressão do Sport. O Sport começou bem a partida, teve o gol do Gilberto, né? Antes disso já tinha uma jogada do Marquinhos Gabriel também, que conseguiu um chute, que chegou a assustar o goleiro Vitor. Mas o Atlético, na base da pressão, na base do abafa, conseguiu o empate. O Bernard, mais uma vez, exaltando a atuação do Bernard. O Bernard que tem subido mesmo, evoluído a cada partida. Ele mostrou mais uma vez. Eu acho que o Ronaldinho Gaúcho está fazendo muito bem para o Bernard. O Bernard, ele está se espelhando realmente, está trabalhando com o Ronaldinho, está buscando ser um grande jogador, assim como o Ronaldinho foi e também continua sendo pelo nome que ele tem. E realmente o Bernard conseguiu fazer uma jogada individual, colocou o Ronaldinho na cara do gol, o Ronaldinho tentou chutar, o Ronaldinho não conseguiu, acabou acertando o jogador do Sport, a bola sobrou, Danilinho foi lá, empurrou, empatou a partida. Logo em seguida o Jô quase fez o gol no chute que ele deu, mas no segundo tempo aí realmente o Atlético mostrou que tem condições de ser campeão brasileiro, mostrou um futebol que foi para cima, um futebol que realmente envolveu o Sport. E aí brilhou a estrela de Bernard, brilhou a estrela de Ronaldinho, que fez um belo gol, né? Cortando, driblando o zagueiro e chutando no canto, colocado. Conhecido, Ed Carlos, né? Ed Carlos. O Ed Carlos deu o lado esquerdo ali pro Ronaldinho, que o Ronaldinho é destro, né? Destro, e achando que o Ronaldinho poderia, quem sabe, falhar aí ou mascar um chute de esquerda, mas ele ainda com habilidade driblou o Ed Carlos pelo lado que o Ed Carlos estava fazendo a marcação, né? Pelo lado direito.
mandou um belíssimo chute e fez o gol, então, da virada do Galo, 2-1. Isso mesmo. E depois teve o gol do Jô, né? O cruzamento. O Jô, mais uma vez, o Jô subindo muito bem de cabeça. Após subiu. um belíssimo cruzamento do Bernard, Exato. que Bernard participou de todos os gols. Exatamente. Isso. E o gol, né, de placa do Bernard, aquele gol de cobertura, que realmente matou o esporte e mostrou que o Atlético está com tudo aí, realmente, para lutar pelo título brasileiro. Guilherme, quais foram as suas impressões do jogo? Você acha realmente que essa vitória diante do Sport colocou o Atlético definitivamente no hall dos melhores clubes brasileiros atualmente? São 8 pontos de diferença, igual eu falei, para o quinto colocado. São 23 pontos de diferença para o último colocado do campeonato, que é o Atlético Goianiense. Então, assim, é muito expressivo o que o Atlético vem fazendo até aqui no Campeonato Brasileiro. Apenas uma derrota e um empate tiram do Atlético aí a possibilidade de ter sido um time 100%, o que só o Fluminense o invicto até então, ainda não perdeu, né? Mas o Galo está bem preparado, sim. Acredito que tem tudo para fazer aí uma ótima campanha nesse Campeonato Brasileiro, dar sequência na boa campanha que já vem fazendo, né? Na ótima campanha, e dar também alegria para os torcedores, que realmente estão precisando comemorar um título de maior expressão. Porque, querendo ou não, o pessoal fala, o Atlético há 41 anos não ganha um título importante. Então, teve o título da Conmebol de 1997, querendo ou não, é um título de relevada importância, mas o Campeonato Brasileiro consagraria não só esse elenco que está aí, mas o técnico Cuca, também que está precisando ganhar um título importante para firmar o seu nome aí no hall dos grandes treinadores do futebol brasileiro. Lembrando que o Cuca foi vice-campeão brasileiro, o melhor resultado dele foi o vice-campeonato com o Cruzeiro em 2010, ficou ali muito próximo de ser campeão brasileiro. Josias, a gente sabe que o Atlético vai enfrentar agora o Santos na próxima quinta-feira. A gente sabe também que o Santos não está com essa bola toda, né? O Santos vem de uma derrota diante do Vasco da Gama. Na verdade, ele não conseguiu pegar na bola, o Vasco conseguiu dominar a partida inteira. E sem o Neymar, é um time comum, né? Muito comum, né? Sem o Neymar, sem o Ganso e sem o goleiro Rafael. Para esse jogo contra o Santos, aqui no Independência, a torcida já está fazendo fila para lotar o estádio mais uma vez. Como você vê o Atlético? O Atlético tem tudo para conseguir a vitória? Eu acredito que sim. Realmente, esses desfalques, né, na seleção olímpica, que esses jogadores estão, fazem muita diferença para o Santos. O Santos que realmente sem Neymar ali, que é o centro mesmo, nas jogadas ofensivas do Santos, com o Ganso também, mas o Ganso também não vinha atuando, né? O Ganso com aqueles problemas, confusão, grupo, querendo sair do Santos. E ele disse que não quer sair, né? Ele falou que o futuro dele está no Santos e tal, mas realmente a gente sabe que nos bastidores a situação dele está muito conturbada. Mas realmente o Atlético tem tudo para vencer essa partida. Inclusive, acho que são 2 desfalques, né, no Santos. Acho que o zagueiro, até esqueci o nome, o Durval está suspenso. Tá suspenso. E o Edu Dracena que está lesionado. Lesionou o joelho e só volta a jogar no ano que vem. Realmente. Então o Santos está muito desfigurado para enfrentar o Atlético. Se você considerar não só as ausências aí dos atletas que estão defendendo a seleção olímpica, como também o Edu Dracena, que é o capitão do time, né? É aquele jogador que é a referência defensiva do Santos. Então, ou seja, já não tem o goleiro. Isso. O goleiro possivelmente deve ser o Aranha. O Aranha. Que a gente já conhece o Aranha de outros tempos, inclusive aqui do Atlético. Sem a zaga titular, sem a referência no meio, querendo ou não, que o Paulo Henrique Ganso é aquele jogador muito habilidoso, que distribui muito bem a bola. E sem a referência no ataque, ficou mais fácil para o Atlético continuar a boa sequência em casa e conquistar mais 3 pontos. O Muricy está quebrando a cabeça para montar um time do Santos, pelo menos competitivo, enquanto esses jogadores não retornam da seleção olímpica. Mas realmente a gente está vendo o Santos atuações fraquíssimas, né? Contra o Botafogo já foi um jogo mais ou menos, né? O Santos levou muita pressão do Botafogo, só não perdeu, não sei, talvez pelo fator casa, ou então pela ruindade mesmo dos atacantes do Botafogo. E no jogo contra o Vasco veio a derrota, que era uma coisa que também era muito prevista, porque o Vasco vem no embalo. E o Santos realmente está precisando melhorar muita coisa. Acho que a Libertadores mexeu muito com o Santos, essa eliminação, né? E o Santos precisa melhorar. Está tentando contratar vários jogadores aí, para ataque, mas até encaixar, até encontrar um time para ser competitivo vai ser complicado. O Muricy vai passar muito aperto e a torcida do Atlético, mais uma vez,
eu acredito que vai fazer muita diferença. A gente tem visto aí, desde a madrugada de domingo, o torcedor do Atlético já estava lá, naquela expectativa para comprar ingresso, muitas reclamações mais uma vez na fila, filas enormes, inclusive cambista já estava lá, era o primeiro da fila, tinha cambista lá que já estava na segunda posição lá da fila. E ele fazendo questão de falar descaradamente que ele era um cambista, ele estava ali. A gente tem informação, é lamentável, mas é aquela coisa, é a paixão do atleticano, eles estão lá, eles vão fazer a festa, vão empurrar a equipe e o Santos vai sofrer, vai virar realmente o caldeirão Independência. E você, Guilherme? A questão do Santos, só para comentar aqui, é um detalhe até interessante para fazer um pensamento melhor a respeito do assunto. Para manter o Neymar, o Santos já perdeu vários jogadores importantes, né? O André estava em uma ótima fase, hoje está no Atlético, passou pelo futebol internacional antes de chegar ao Galo. Saiu do Santos também porque o clube precisava de dinheiro para bancar, não só o Neymar, como as outras despesas. Outros jogadores também importantes deixaram o Santos, né? O Ibson, que hoje foi pro Flamengo, e tantos outros. É interessante ter um jogador como o Neymar no futebol brasileiro. Não, o Neymar é um dos melhores jogadores do mundo. Mas até que ponto isso é interessante? A gente vê que o Santos está desfigurado. Está totalmente desfigurado. O Santos não tem um elenco como tem o Atlético. Sai o Ronaldinho, o Gaúcho, por exemplo, do time. O Cuca tem várias opções táticas para escalar o Atlético. Ou ele escolhe o Guilherme, ou ele escolhe o Felipe Souto e adianta o Escudeiro também, jogador, ou o Escudeiro. O Santos não tem essa qualidade de jogadores para fazer essa variação tática e técnica. Tanto que o Muricy Ramalho vai ter uma dor de cabeça enorme para escalar o Santos que vai enfrentar o Atlético. Tem escalado meninos em campo, né? São jogadores da base, né? Assim, dos últimos times que o Santos montou, desde 2010 até aqui, esse realmente é o mais problemático, né? Porque a gente não vê tanta solução como se diz? Opções técnicas realmente para o treinador. E é isso que eu acho que o Atlético pode explorar nesse momento. É um adversário que, querendo ou não, está fragilizado no campeonato. Né? A gente pode confirmar depois a classificação do Santos, que de cabeça que eu não estou lembrando. Mas é um adversário que vai vir combalido, né? O Atlético pode realmente confirmar aí, mais uma vez, 3 pontos, vencendo o Santos, que não é mais aquele Santos que eliminou o Atlético da Copa do Brasil de 2010, por exemplo. Né? O Santos hoje ocupa só um momento, porque está carregando, vamos lá. O Santos hoje é o 15º com 10 pontos ganhos. Mas a minha postura em relação ao Santos é erro de planejamento. O presidente, o Luiz Álvaro, que é um ótimo presidente, um presidente, para mim, exemplar hoje na questão de gestão de clube, de marketing, de estratégia mesmo, de conseguir finanças para ter um time adequado, para mim ele errou, porque se eu tivesse perguntado para vocês aqui em janeiro, quem seriam os caras que o Mano Menezes levaria para Londres, vocês colocariam 3 caras do Santos. Sim. Ele já sabia que 3 caras como Ganso, como Rafael e como Neymar, ia sair do time por 8 rodadas. Praticamente 1 mês e meio fora do time, porque ia jogar os Jogos Olímpicos, ia atuar lá em Londres. Então, pensando nisso, hora nenhuma você viu a direção técnica do Santos, a comissão, o presidente, o diretor, o gerente de futebol, trabalhando em cima de contratações que realmente pudessem interessar ao Muricy Ramalho, né? Visto isso, você viu que outras equipes como o Grêmio conseguiu levar para lá, por exemplo, o Zé Roberto. O Atlético conseguiu levar o Ronaldinho Gaúcho. O Inter, o Forlan. O Forlan. O Robinho foi um sonho que chegou até um tempo e depois já viu que não aconteceu nada. Então, na minha opinião, foi uma questão de gestão mesmo. Por isso que a gente vê o Santos até hoje com uma certa preocupação, porque enquanto os times estão já se estruturando para manter esse plantel, para manter essa equipe, para manter os 11 principalmente, até o final do campeonato, o Santos está desmantelado e, se não tomar cuidado, pode até ser goleado pelo Atlético aqui no Independência. Com certeza. Ainda mais, eu acredito assim, a saída do Elano, saída do Borges. Saída do Elano. Reforçaram o adversário. Exatamente. Direto, né? O Grêmio está
está na 4ª posição, está no G4, recebeu o Elano. O Cruzeiro é o 5º colocado, pegou o Borges, que foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro da edição do ano passado. Realmente não dá para entender. Não dá para entender. Mas tudo, querendo ou não, por quê? Porque existe realmente essa questão da Neymar dependência no Santos. Né? Ou seja, até quando vai ser interessante para o Santos manter o Neymar, sendo que, inclusive, pode perder o Ganso mas é por isso que eu falo de questão de gestão, de planejamento mesmo. Porque com o Neymar você consegue elevar seu patamar de patrocínio a um determinado escalão. Sem o Neymar, cai. Lembrando que a torcida do Santos é praticamente metade da do Cruzeiro. Tem 4,5 milhões de torcedores, 3 milhões e meio de torcedores. Então, é isso. A televisão paga bem hoje para o Santos porque existe um cara chamado Neymar lá que, querendo ou não, leva audiência para a televisão, né? Eu tenho uma pergunta aqui sobre o Atlético, do Júnior, aqui de Belo Horizonte. Ele pergunta sobre o Felipe Souto. O Felipe Souto tem lugar no time do Atlético hoje? Por que ele não é aproveitado? E o André? O Jô tá perdendo muitos gols. Bom, Júnior, o Felipe Souto a gente sabe que o Leandro Donizete e o Pierre... A gente já falou isso. Não tem como você tirar os dois ali. Não tem como você colocar o Atlético hoje com três volantes. Um time aberto e jogando bem do jeito que tá. Então... O Cuca prefere justamente... A gente já falei isso aqui em outros esportes.com antigos, nas semanas passadas, que o Pierre e o Leandro Donizete, escalados ali como volantes do Atlético, é justamente para dar maior liberdade pro Ronaldinho, Gaúcho, pro Bernard, pros dois laterais, que a gente sabe que saem muito pro jogo, Júnior César pela esquerda e o Marcos Rocha pela direita. Né? Só a gente lembrar do caso do Marcos Rocha no América, no ano passado. Ele jogou muito bem pelo América, foi um dos melhores laterais do futebol brasileiro. Mas por quê? Porque o América jogava num 3-5-2, né? Tinha apoio para o Marcos Rocha não tinha tanta preocupação em marcar. E a gente sabe realmente que no quesito marcação ele deixa um pouco a desejar, o que ele compensa ofensivamente. Então é por isso que o Cuca deixa o meio-campo ali forte com o Pierre e Leandro Donizete e não coloca o Felipe Souto. Em relação à qualidade do jogador, isso é inquestionável. Muito bom. Ele é um ótimo passador, ele carrega bem a bola, né? Ele é habilidoso, ele chuta bem de fora da área, a gente já viu isso. É um jogador que, na minha opinião, se tivesse tido realmente uma sequência no Atlético, poderia até, quem sabe, ter sido lembrado pelo Mano Menezes, pela seleção. Ele tem esse potencial. Sim, como o Bernard também. Como o Bernard. Só que o Bernard é indiscutível, né? A gente conversou aqui na última semana sobre isso, não tem o menor sentido, né? Então, você deixar o Bernard fora dessa lista. Só que é difícil, pelo padrão tático e técnico que o Cuca deu hoje ao Atlético, e que está dando certo, a gente tem que até bater palma para ele. Não tem como realmente tirar o Pierre ou o Leandro Donizete e colocar o Felipe Souto. O Donizete não deve jogar, não vai jogar, né? Não é que não deve, não vai jogar, tá suspenso. Mas mesmo assim o Cuca quer manter o mesmo padrão. Ele vai colocar o Serginho, que também é um jogador de marcação, erra muitos passes, é verdade. O Serginho é um jogador mais preso que o Felipe Souto. Mas o Serginho também sai pro jogo, ele só erra muitos passes, diferente do Felipe. E no ataque a gente tem a questão do André e o Jô. O André tava com esse problemão lá com o Dinamo de Kiev, por isso o Cuca não estava escalando ele, perdeu o ritmo de jogo. Nessa questão, o Jô se encaixou muito bem na equipe e... Como é que você vai tirar o Jô jogando do jeito que está jogando? Também não dá. E o Jô tem uma vantagem em relação ao André. O Jô é atacante, ele é centroavante. O André é um cara que não é tão corpulento assim, não faz o pivô tão bem igual o Jô faz. Porque o Atlético hoje joga com praticamente 2 pontas e o Jô enfiado no meio. O Jô é alto, o Jô já fez vários gols de cabeça, jogadas de lateral. A gente não consegue ver hoje o Atlético com esse atacante sem ser o Jô, né? Ele é referência. O esquema de jogo que o Cuca adota, né? Isso. O 4-2-3-1 ou 4-3-2-1, dependendo da variação. Esse 1 é o Jô que está lá na frente, né, como a referência mesmo, o pivô, e que pelas laterais, se houver um cruzamento... O que você falou? 4-2-3-1. Na minha época isso era 4-4-2. Depende, 4-4-2, 4-3-3, depende da variação. Isso é a formação mais... Eles enfiaram um número a mais aí que nada de adianta, né? A gente sabe como é que o time joga. Então, assim... Eu até confundo. 4-2-3-1. Mas acho que é mais por questão de atacante. Por atacante. Hoje, eu falo, no atual momento, a gente viu o que o André é capaz de fazer, foi um dos artilheiros do Atlético no Campeonato
é mineiro, tem potencial realmente para ser um dos titulares, mas hoje o Jô tem melhores condições. E eu até queima a minha língua, porque a gente fez uma avaliação quando o Jô foi contratado, que em 4 anos ele havia marcado apenas 21 gols nas equipes que ele passou. Mas você falou isso, mas você sabia do potencial dele. Claro, obviamente. Mas, querendo ou não deixou de ser uma contratação dele. dele. Ele que tá bonitinho fora do campo. Ele tá tranquilo. Ele tá surpreendendo. Porque lá no Manchester City a gente sabe das histórias. Claro, e até no Inter mesmo, que não precisa nem ir não precisa atravessar o oceano. O comportamento fora de campo, querendo ou não, a gente sabe que a vida de jogador, ele define o que faz. É folga, se ele quiser sair, se ele quiser ir pra balada, isso aí fica a critério dele. Mas, querendo ou não, ele sabe que vai interferir diretamente no trabalho dele, do dia a dia, nos campos. E o Jô, pelo que a gente tem acompanhado, tem ido bem nas partidas, tem feito gols importantes a favor do Atlético. E até então não tem nada que o desabone fora de campo. Ninguém fala que viu o Jô em determinado lugar, em festa. Nem o Ronaldinho Gaúcho, né? Nem o Ronaldinho Gaúcho conseguiu levar o cara pra balada. Então tá numa boa, tá na liderança do campeonato. É o clube a ser batido hoje, é o time a ser batido. Eu tenho algumas ressalvas com relação ao time do Atlético. Hoje é o melhor time do campeonato, sem dúvida. É o melhor time do Brasil, na minha opinião, sem dúvida nenhuma. Nem o Corinthians, campeão da Libertadores, hoje joga igual o Atlético está jogando. Hoje não tem pra ninguém realmente. Até a defesa do Atlético falhar. Porque a defesa do Atlético ela ainda não está segura. No primeiro lance, impressionante como o time está falhando, principalmente nas jogadas de lado. Você não vê nenhum tipo de penetração dentro da área do Atlético e tal, mas cruzamento dentro da área, jogada pelo lado, é um salve-se quem puder ali, que você não consegue enxergar a solução na hora de matar a jogada. Será que é problema lateral, que é o Marcos Rocha ou quem tá jogando na lateral esquerda? O Júnior César. Ou o Júnior César na esquerda, que estão deixando os caras cruzarem. Tanto que o gol contra o Gol do Sport. Gol do Sport foi nas costas do Júnior César, pelo jeito, né? Isso. E ninguém consegue cortar essa bola. No gol contra o Internacional, mais uma vez, agora foi nas costas do Marcos Rocha. No miolo de zaga, os dois parados. Tanto o Hever, que voltou, quanto o Leonardo Silva. E são 2 zagueiros altos. É impressionante. Dá pra entender como que eles conseguem levar gols dessa maneira. São 2 zagueiros Inclusive, altos. o gol do Sport foi uma bola rasteira, né? Mas mesmo assim, ali a função deles, eles estavam marcando, o Gilberto apareceu por trás, né? E chegou já finalizando. Então, isso passa também por erro de marcação, posicionamento. Não tem condição. Agora, a questão do Marcos Rocha é muito interessante, que o Marcos Rocha ele já chegou a afirmar que a torcida, quando ele começou a ser vaiado naquele jogo, não me lembro quando ele fez o gol, foi contra a Portuguesa, né? Foi o primeiro gol. A torcida começou a vaiá-lo, ele chegou a falar assim que ele não se importava com essas vaias da torcida, que ele não mudaria o estilo de jogo dele, que o estilo de jogo dele sempre foi ofensivo. Então joga no ataque. Não joga no lateral. É um problema. Mas aí que ele fala da questão do meio-campo, dos volantes auxiliarem realmente cobrirem esse espaço quando ele ataca e não retorna. Quando isso não acontece, aí sim, aí é um Deus nos acuda. Nossa, o tempo todo. Eu fico realmente muito preocupado com essa questão defensiva do Atlético. E na minha opinião, aí eu vou mais além um pouquinho, o Vitor saiu devagar nesse lance, nesse gol, principalmente contra o Sport. Para mim, o cruzamento ali, eu não sei, ele podia ter conseguido antecipar aquela bola. Mas enfim, a gente vai falar aqui de falhas individuais e não vai contribuir com o todo. O que realmente vale são os 3 pontos com o Atlético. Exatamente, o Atlético ganhou, no segundo tempo. Jogando muito bem e merece muito ser o líder do campeonato hoje. O Atlético hoje está jogando demais, de encher os olhos. O segundo tempo contra o Sport foi um negócio inacreditável, principalmente o gol do Bernard. Há muito tempo eu não vi o Atlético fazendo um gol tão bonito igual esse menino fez. Engraçado, né, que a gente estava questionando aqui outro dia a capacidade dele de finalizar, né? Como o futebol, a verdade, não dura dias, né? Aliás, minutos no caso, né? Eu quero fazer uma pergunta para vocês, não está nem aqui no meu painel de moderação ainda, sobre o primeiro gol do Atlético. Vocês não acham que o Ronaldinho pisou no zagueiro do Sport, não? Pisou, mas a bola acho que já tinha saído, mas né? isso não é falta?
Mas é complicado, né? O juiz também deixou... A gente vai falar daqui a pouco do jogo do Flamengo e do Cruzeiro. Ele, inclusive, na hora que fez o gol, né? Ou seja, ele pisou no cara. Ele pisou no cara, foi lá pedir desculpa e tal. Ele nem importou com o gol, né? Ele já ficou ele realmente pisou ele no viu jogador. que ele pisou no jogador, o jogador já caiu lá, a bola sobrou pro Danilinho. Acho que o juiz, não sei se ele estava encoberto. Ele não viu o lance, ele não viu, deixou o pau quebrar. E eu queria... Mas então, quem teria que ver esse lance é o bandeirinha. O árbitro de trás do gol. Por que esses caras estão se vindo? Realmente, eles não estão vendo nada. Isso é um questionamento que realmente eu tenho feito muitas vezes. Qual que é a utilidade daquele árbitro ali atrás? Ele não marca nada. Não marca nada. Eu nunca vi nenhum árbitro marcando nada. No jogo do Cruzeiro também, o lance era frontal. A gente vai falar desse lance de mão que quase de fora, né, que fica o ali Ibson perto fez. Gols. O Hernani ajeitou a bola com o braço. E o árbitro de fora ele também não ajeitou, viu. né? Ele deu uma raquetada com esse cotovelo dele. Brincadeira. Não sei realmente o que... Ainda é um teste, né? A CBF tá fazendo... Não tem o menor sentido. Eu acho que eles estão centrados, acho que eles estão pensando que a função deles é só ficar olhando se a bola passou dali ou não. Eles não podem. Acho que é só isso que aí é que tá. fazer. Também aí eu vou até pedir desculpa pro internauta, até ignorância até da nossa parte, né? Mas eles não podem marcar falta, eles não podem fazer isso, porque se for pra lá, pra ficar marcando se a bola entrou ou não entrou, é mais fácil enfiar um chip dentro da bola, coloca sensores nas traves e pronto, acabou. Não precisa pagar ninguém pra isso mais, não. Ele pode avisar, pode, o árbitro, acho que é papel dele avisar o que acontece, o lance foi legal ou não. Exatamente. Porque eu acho se o Bandeirinha que pra mim o Ronaldinho fez falta. Se o Bandeirinha tem a possibilidade de fazer, o auxiliar, melhor dizendo, né? Bandeirinha é o nome comum que o pessoal usa. Se o auxiliar tem esse poder de avisar o árbitro que houve uma irregularidade, esse árbitro atrás do gol também tem que ter. Né? Então, ou seja, ele não vai deixar um lance irregular se completar porque ele só está ali para olhar se a bola passou ou não. Mas que tem sido bastante incompetentes esses árbitros que ficam atrás do gol, disso aí não tenha dúvida. Uma última pergunta aqui em relação ao Atlético, é uma pergunta do Hugo Flores, aqui próximo, aqui em Nova Lima. Ele faz a seguinte pergunta, na verdade ele casa duas perguntas, uma do Cruzeiro e uma do Atlético, mas só vou usar do Atlético agora. Vocês acham que o Galo tem condições de chegar até a final da competição com o mesmo gás de hoje? O que você acha, Josias? Bom, eu acredito que nem todos os times que, por exemplo, o Corinthians no ano passado, ele conseguiu fazer, na primeira fase, ele conseguiu fazer vários pontos. Foram 9 vitórias. 9 vitórias, inclusive. Só que chegou um determinado momento que o Corinthians também começou a perder. E essas derrotas, assim, o início realmente ajudou o Corinthians a se manter na liderança, a se manter rumo ao título do Campeonato Brasileiro, mesmo com as derrotas. Vai chegar algum momento da competição que realmente o Atlético não vai conseguir manter esse padrão. Esse padrão. Pode ter uma queda, questão de jogadores, inclusive suspensões, lesões, né? Pode acontecer o Atlético não continuar com o mesmo padrão, mas se o Atlético continuar dessa forma, conquistando os pontos, quando chegar nessa fase, o Atlético vai ter uma gordurinha para queimar, como eles sempre falam. E isso vai ser o diferencial. Porque se o Atlético continuar assim, realmente ele vai ter condições de, mesmo com os times ameaçando, ele vai ganhar uma partida, pode empatar outra, pode perder, não sei. Mas mesmo assim ele vai continuar mantendo um padrão e pode... Essa gordura que você citou aí, né? Se você for pensar, hoje, para o Atlético sair do G4, ele tem que perder 3 partidas seguidas. Verdade. Porque ele tem 7 pontos à frente do quarto colocado, que é o Grêmio, que tem 21. O Atlético vai te bater. Não, eu não tô falando que ele vai perder. Eu tô falando que se o Atlético quiser sair do G4. Não, sim, mas mas eu acho eu tô falando que o pensamento do Cuca... Não, lógico que não. Claro. Não é que eles estão pensando... O Galo perde uma hoje, ele pode perder, por exemplo, nessa rodada a liderança do campeonato. Eu tô citando a dificuldade que as outras equipes têm em chegar onde está o Atlético. Isso que eu tô citando, entendeu? Ainda mais pela tabela do Atlético, pegar o Santos agora, como a gente disse, com o A tabela do Atlético é tranquila. Porque a gente sabe vai pegar o Fluminense. Esse é o jogo. O campeonato é regularidade. A gente já falou isso aqui, todo mundo fala isso. São 38 rodadas. Né? O Figueirense, por exemplo, é um exemplo. Começou bem o campeonato, depois veio caindo aí, desceu a escada. Tem uma pergunta aqui depois do rapaz que você conheceu lá em Floripa sobre o Avaí. Depois eu até deixar você responder essa pergunta. Beleza demais, a audiência, né? Eu vou... Para finalizar, o Atlético, as informações do Atlético, o Atlético hoje é o melhor time até a 11ª rodada da era dos pontos corridos.
28 pontos, 11 vitórias? Não, 9 vitórias, um empate e uma derrota. Exatamente igual a do Corinthians. Uma informação que o PVC hoje, o Paulo Vinícius Coelho da ESPN, nosso colega de profissão, publicou hoje no seu blog, no site da ESPN, falando justamente disso. O Atlético só tem a melhor campanha porque o Alisson fez um gol ano passado diante do Corinthians, que tirou essa possibilidade do Corinthians ter tido a melhor campanha. Só que, um grande detalhe aí nessa história, a diferença do Corinthians, 28 pontos, para o vice colocado, eram de 4 pontos. A diferença era maior. O Atlético hoje só tem 2 pontos atrás do Vasco da Gama. Então, é um campeonato um pouco diferente daquele que a gente estava vendo no passado, em que o Corinthians deu uma leve disparada e os outros que estavam disputando a cabeça estavam se matando entre eles, né? Até chegar no Corinthians, aí ninguém queria o campeonato, o Corinthians foi lá e acabou conquistando o seu título brasileiro. E o Atlético tá ali, tá todo mundo na mesma toada. Esse é o problema. O Atlético está com 28 pontos, o Vasco está com 26, e tem um grupo que tá ali, começa do Cruzeiro e vai até o terceiro Fluminense, que vai... Não, é o Fluminense, Grêmio, Cruzeiro... São Paulo, São Paulo... vamos colocar o São Paulo Internacional. A gente vê essa situação de formando praticamente... Eu vou até pedir para o Sidney colocar a tabela do Campeonato Brasileiro para a gente comentar. A primeira parte da tabela, né? A primeira, aí a gente vai comparar com a segunda. O Campeonato Brasileiro hoje está formando 2 grandes blocos. Tá aí, até o Flamengo com 15 pontos está em 10º lugar. Mas você já vê a diferença do Atlético para o Flamengo, já são de 13 pontos. Em 2 rodadas, o Cruzeiro subiu 5 posições. Exatamente. Porque ele venceu a Portuguesa, para você ver o tanto que esse bloco aí você não muito pode, equilibrado. Você não pode... aí, Sidney, por favor, coloca pra gente a segunda parte da tabela. O Flamengo está com 15 é o 10º. Aí já tem outra parte da tabela, que o 11º já só tem 13 pontos. Então já são 2 campeonatos completamente diferentes. Até o Flamengo eu já ainda coloco com chance de brigar pelo campeonato. Mas depois daí, é um salve-se quem puder, que vai ser até interessante. Porque temos Corinthians, Palmeiras e Santos nessa disputa aí, né? O Flamengo está oficialmente sem técnico, né? Flamengo sem técnico. O Santana foi demitido. E o Figueirense, que eu até estava no Orlando Scarpelli, na sexta-feira... Que dia que você voltou? Eu voltei domingo. Então você ficou muito tempo lá. Eu estive no Orlando Scarpelli conversando com algumas pessoas lá do Figueirense, no dia que realmente... Por que você não foi pra praia, cara? Fui também, fiz várias coisas lá. No dia que a diretoria do Figueirense oficializou a saída do Argel, eu estava lá no Orlando Scarpelli, inclusive conversei com o vice-presidente do Figueirense, até questionei sobre a possível ida do Adilson Batista para lá, né? Ele até então tinha desconversado, não falou, mas o Adilson Batista foi sim, o Figueirense tentou a contratação, não deu certo por questões burocráticas mesmo, acho que o investidor que coloca o dinheiro no Figueirense não queria o Adilson Batista lá, e hoje está confirmado, acabou de sair aqui no Twitter oficial do Figueirense, que o grande Hélio dos Anjos é o novo treinador. Eles dão volta, o pessoal do Sul, eles dão volta e vão para o mesmo. Na minha opinião, o Hélio dos Anjos, ele até fez uma campanha regular com o Atlético Goianiense no ano passado, mas ele é um técnico, para mim, abaixo até do Wagner Mancini, que eu não considero o Wagner Mancini como um bom treinador. Ele é de médio para ruim. Assim, o Hélio dos Anjos é ainda pior do que o Wagner Mancini. Então, ou seja, a situação do Figueirense, muito complicado. Na minha opinião, é muito complicada. E com a contratação desse técnico, eu não vejo um bom futuro para o Figueirense, não. Digo isso de momento e fazendo só a percepção, segundo a minha opinião, acerca do técnico que acaba de assumir o Figueirense para o resto da temporada. Então, já que você está bem inteirado aí com o pessoal do Sul, eu vou falar para você a pergunta do Anderson. Eu queria que o Guilherme falasse do Avaí. Ele esteve aqui no estádio e acompanhou de perto o time. Você é uma pessoa do bem e super talentosa. Até uma próxima, amigão. Tá dando um recado para você. Um abraço pro Anderson aí. Realmente foi uma visita bacana que eu fiz a ressacada. Tentei conversar com o Patrick também, né? O lateral que jogou pelo Atlético. Para falar justamente, para perguntar se ele tinha... assistido os jogos e tudo mais, né? Mas ele não quis falar e tudo, tinha problemas lá, mas é isso aí.
Então, ótimo. Vou até dar a classificação aqui do Avaí na segunda divisão do campeonato. Agora eu vou ter que achar aqui, né? Brasileirão Série B. Lembrando O Avaí que... também não vem bem na competição. Não vem bem. Lembrando que América e Boa Esporte fazem o Clássico Mineiro amanhã. Isso. O jogo é em Varginha ou é Independência? Varginha. Em Varginha, né? Estádio Melão. Estádio do 20 Melão. horas. Jogo importante para as duas equipes. Mas o Boca empatou com o Guaratinguetá. O Boa é o 14º, se não me engano, o 13º colocado. E a situação do Boa tende a se complicar caso não conquiste um grande resultado frente ao América. A gente sabe que é o clássico, o América também precisa se recuperar no campeonato. Foi uma partida, eu acompanhei a partida do América na sexta-feira. O América... Que vacilo do Neneca. Não, o Neneca realmente, mas também entra a questão do recuo de bola do Everton Luiz, que pelo menos, pela minha percepção do jogo, foram uns 4 recuos de bola, assim, na fogueira com o Everton Luiz. E vamos combinar, sem a menor necessidade, Sem a dá um menor bico para necessidade, lateral. exatamente. Mas não fica com essa bola pro goleirão, porque a gente sabe que o goleiro joga com a mão. Não, nem todo mundo é Rogério Ceni. Mas certeza. independente da atitude do zagueiro, que foi devolver a bola O pro Neneca ele também tinha que ter espanado aquela tinha, bola. com certeza. Se o zagueiro não fez, quem teria que ter feito? A obrigação o dele é essa, goleiro. saber jogar com o pé também. justamente. E fora que o América ele apresentou um futebol assim. O América é como o Givanildo falou, foi na base do desespero mesmo, entendeu? O América foi pra cima, desordenadamente, era ataque o tempo inteiro. Na minha opinião, não foi pênalti. No do lance, Alessandro. inclusive a gente tá até comentando isso hoje. Na hora que o Alessandro dá o corte, o jogador já vem, o Alessandro já. Na hora que o jogador toca nele, ele já cai, né? Então, ele valorizou. Valorizou, realmente o juiz foi lá e deu pênalti. O Fábio Júnior cobrou muito bem no canto direito e tal, fez o gol. Mas aí depois, quando a gente pensou que o América ia conseguir mostrar o futebol que ele vem apresentando dentro da Independência, só que também não é um futebol. O América toma muitos gols, a gente sabe também dos problemas de defesa do América, mas nessa partida o América foi todo para cima. E o Guarani foi aquela retranca assim, violenta que o Guarani emplacou aqui no Independência. E foi aquela pressão. Mas não pode. O Guarani é o 15º com 12 pontos. O Avaí, que eu prometi para você, está em 12º com 14 pontos. Mesma pontuação do Boa Esporte, que está em 13º para o critério de desempate. O América está em terceiro com 26 pontos. O São Caetano, que fecha, que é o primeiro fora do G4 na 5ª posição, tem 22 pontos. Vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro ontem conseguiu uma ótima vitória diante do Flamengo, voltou para voltou para o G4, saiu do G4, hoje é o 5º colocado. Guilherme, o que você achou do Cruzeiro? O Cruzeiro conseguiu uma vitória importante, jogou mal para variar, o segundo tempo do Cruzeiro foi horroroso, mas conseguiu um resultado com talvez o mais horroroso ainda, Flamengo, né? O detalhe é o seguinte, quando o Cruzeiro jogava em casa e partia para cima dos adversários, a gente via que o Cruzeiro tomava gols e saía. Isso aconteceu com o São Paulo, aconteceu com o Grêmio. Diante do Flamengo, o Celso Roth tentou fazer uma tática diferente ali. Ele colocou ali o Leandro Guerreiro como terceiro zagueiro para proteger mais ainda a defesa, que é um ponto ainda que o Cruzeiro está precisando dar uma melhorada, né? O Ceará, ele teve uma boa participação, gostei do Ceará no jogo, apesar de não ter sido espetacular, mas ele cumpriu muito bem o papel pelo qual o Celso Roth o designou. E o Cruzeiro ainda está muito burocrático, na minha opinião. A gente vê que tem jogadores que podem definir uma partida, como o Montijo. Tá mal. Que tá mal. O Borges, que é um matador, fez o gol da vitória. Que tá mal. Saiu machucado. Ainda não é aquele Borges que a gente conhece. O Wellington Paulista. O Wellington Paulista é o artilheiro do Cruzeiro na temporada. Artilheiro do Cruzeiro. Como que o Wellington Paulista é artilheiro, né? No Campeonato Brasileiro. Né? Também não tá mal, mas no caso eu até vou defender que o Wellington Paulista, alguns cruzeirenses não vão concordar comigo, eu acho, mas é o seguinte, o Wellington Paulista, jogando com um jogador parecido com ele, no caso do Borges, jogador de área, todos os técnicos, por conta do Wellington Paulista sair muito da área e tal, colocam ele numa função parecida com a que o Alisson fazia, o Thiago Ribeiro fazia. Mas quando ele está sozinho no ataque, sem o Borges, por exemplo? Não, mas aí é outro detalhe, não tem a pessoa para fazer a bola chegar nele. Mas não estava o Alisson lá?
Não, mas eu digo em 2010, eu tô falando em 2010. Não, mas você voltou lá para 2010? Não, pra vocês Não, entenderem, o que eu que lembro falta do- realmente... Não, o eu que eu lembro- entendi. o que O eu que eu lembro acho é do- que falta qualidade técnica Não, do Ayrton lógico. Paulista para ser titular. Mas Mas, a gente mas ele tava lembra- fora, o que eu quero falar, o que eu quero dizer é que ele tava fora da posição dele Mas ontem, a ele não gente jogou. lembra... Mas ele não é Ficava atacante, na- ele não joga no ataque, ele não tem que ficar lá na Sim, frente. mas quem estava na frente era o Borges, quem estava fazendo o papel de dentro da área, aquele artilheiro parado dentro da área, atacante parado dentro da área, esperando a bola chegar, era o Borges. O Wellington Paulista tinha que buscar a bola fora da área. O que eu lembro Nisso do a gente já Wellington viu que ele Paulista... não sabe fazer. Aquela Libertadores de 2009, quando o Kleber ele saía muito da área e o Wellington Paulista ficava lá. Aquela época, a gente percebia no Wellington Paulista um pouco de qualidade, inclusive naquele jogo contra o Grêmio na semifinal da Ele fez Libertadores. Melhor que ele partida dele com a camisa do Isso, Cruzeiro, ele fez inclusive. 2 gols, realmente ele jogou na área. Todos foram cruzamentos, ele fez os gols e o Wellington Kleber Paulista é saía, isso. ele deslocava. Eu acredito que também é o que você disse. Muitas vezes agora ele executa a função até de lateral, não sei. De vez em quando ele joga na lateral, ele quer Busca a defender, bola. vira volante. Ele até falou porque uma época falta. que ele não sabia nem como é que ele era, não sabia nem jogar mais de atacante, né? É porque Então, o que ele tá justamente fazendo falta, lá? falta esse jogador É, no Cruzeiro. falta Falta o Alisson entrar em forma. Tentou o e voltar a Fabinho, jogar. Tentou o Fabinho também não deu tanto resultado. O Thiago Ribeiro fazia muito bem esse papel de ser aquele atacante que buscava a bola fora da área, municiava muito bem o Wellington Paulista. O Cruzeiro agora realmente, o seu próprio Celso Roth diz, o time não é mais aquele time de toques bonitos. A gente sabe, aquele a gente time tá vendo o histórico. Celso A Roth. gente tá vendo isso. Mas aí, e como que vai voltar a ser aquele time? Para voltar a ser aquele time, precisa de ter peças de reposição, peças de qualidade no próprio elenco titular, que o Cruzeiro, a gente vê hoje que não tem esse atacante para fazer essa ligação. E o Montijo, como meio armador, tá deixando a desejar também. Inclusive pela a falta gente de chega a ritmo. cogitar até uma possível entrada do Souza, né? Talvez o Souza ele consiga, não sei, armar melhor o Cruzeiro do que o Montijo. Porque o Montijo já tá jogando burocraticamente. A Não, função do nem Montijo, burocraticamente, tá a jogando função do nada. Montijo não sei, é dar raça para a equipe, entendeu? Na hora que ele vai lá, dá aquele carrinho, briga pela bola, não sei, a torcida vai lá, Mas essa não é a aplaude. função do Wellington Paulista, gente? Eu já tô confundindo tudo já. Não, realmente, esse que é o problema do Cruzeiro, que a gente não sabe realmente quais são as funções específicas do Porque jogador. o Celso Roth ainda não definiu um time titular. Você pega o Atlético e fala quais são os 11 jogadores do elenco do plantel principal do Atlético. Aí você começa Vitor, Marcos Rocha, Hever, Leonardo Silva e Júnior César e por aí vai. Pierre, Leandro Donizete, o Ronaldinho Gaúcho, o Bernard, Jô e beleza. A gente sabe detalhar o time do Atlético. Agora e o Cruzeiro? O Cruzeiro é uma É preocupação, difícil. né? E tá É em uma quinto incógnita. colocado. Ou seja, a gente não sabe como o Cruzeiro hoje é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro. Aliás, eu sei sim, ele ganhou de Botafogo, Vasco e Flamengo. Ou seja, ele matematicamente, tirando o Fluminense, é um campeão carioca, né? Uma pergunta do Silvio de Patinga. Então, no geral, foi merecida a vitória do Cruzeiro frente ao Flamengo? Silvio, eu achei que sim. O Flamengo teve a oportunidade que eles tiveram. Os gols que o Wagner Love errou não tem condição nenhuma. O Cruzeiro hoje tem um jogador que é extra classe mundial. O cara, pra mim, é o melhor na posição, que é o tal do Fábio. Camisa 1 do Cruzeiro. As defesas que ele fez ontem, pra mim, não tem um menor cabimento, assim, dignas de goleiro de seleção brasileira mesmo. Porque o Mano não convoca, a gente não sabe também. Mas é isso, o Fábio ontem salvou o Cruzeiro, sorte do Cruzeiro que tem o Fábio, sorte do Cruzeiro que tem o Borges, sorte do Cruzeiro que o atacante do Flamengo é o Wagner Love, e deu isso. O técnico é o Joel Santana. E o Cruzeiro ganhou. Falando era nisso, o Joel Santana saiu fora do Flamengo, não é mais treinador do Flamengo, o que é injusto, né? Porque ele não é o cara que faz os gols. Você, por exemplo, vai ensinar como é que o Wagner Love faz gol? Isso não tem condição. Vendo as expressões do Joel Santana no jogo ontem, a gente viu realmente... O time é horroroso. O time do Flamengo é muito fraco hoje. Talvez seja o pior Flamengo que eu vi nos últimos 5 anos. Não tem condição. O Renato Abreu é um bom jogador, é um ótimo jogador, mas está mal. O Ibson, não sei o que ele fez em campo ontem, sinceramente. Não sei o que ele fez em campo. O Ramon, fraco também. Pra mim, o Paulo Vitor, o goleiro, falhou no gol. Ele tinha que ter antecipado naquela bola. Então é isso. Se a gente vai falar do Flamengo aqui, o Flamengo hoje, talvez, se a gente for comparar os 12 maiores times do país hoje, o que a gente chama de Big 12, né? O Flamengo hoje é o pior, pra mim, disparado em relação aos outros. Não sei o que vocês acham. Não, o Flamengo a esperança do Flamengo tá baseada em Adria
né? Que é um bom Que é jogador. um bom jogador. Que E matou, o Matheus. que matou o Leandro Guerreiro. O Adriano matou o esporadicamente. Leandro Guerreiro ontem. Deu uma Impressionante. caneta sensacional, Isso. né? E o Matheus, filho do Bebeto, que de vez em quando entra lá. E não arruma faz salseira, nada, ele tá entrando na pressão. Na pressão, não exatamente. Tem que ter calma com o garoto também, ele não é o pai dele. Tem que ter muita calma nisso. A gente já conversou aqui, o Marcelo de Brasília perguntou por que o Cruzeiro tem jogado mal na Independência, o Guilherme já explicou, o Cruzeiro ainda não se encaixou na Independência e o Cruzeiro hoje é basicamente um time de contra-ataque, que se retrai todo na defesa e espera uma jogada rápida para definir o jogo. E isso gera a impaciência da torcida, porque, Claro. como o Celso Roth já disse, todo mundo sabe que o Cruzeiro sempre teve essa característica de tocar a bola. E a torcida do Cruzeiro, quando começa a ver que os jogadores estão prendendo, aí a vaia come mesmo. Vai vaiar o tempo inteiro, e os jogadores sentem a pressão e dependência vira realmente um problema para o Cruzeiro. Tem uma pergunta aqui da Maria Luísa, ela pergunta o seguinte: vocês acham que o Cruzeiro, um time em formação durante o campeonato, pode sair de peito aberto e encarar times bem entrosados, como querem alguns jornalistas atleticanos? Bom, não sei de que jornalista você está falando, Maria Luísa. Eu acho que estes profissionais gostariam que o Cruzeiro fosse atropelado em todas as rodadas e disputasse zona de rebaixamento. E eu estou com o Celso Roth. Maria Luísa falou isso. Maria Luísa, a questão eu Celso Roth concordo. sabe igual a gente falou. O Celso Roth sabe da o que ele tem limitação na do mão. time. Da limitação Ele do vai time. escalar o Assim time de como o acordo com o Joel que ele Santana tem, sabia da obviamente. limitação do Cruzeiro ano passado, que ele foi o único que conseguiu as 8 vitórias do Cruzeiro e depois foi aquele Deus os acuda para se salvar no final. O problema é essa primeira frase que você cita aqui. O Cruzeiro é um time de formação, em formação durante o campeonato. Por que o Cruzeiro é um time em formação durante o campeonato? Errou na manutenção Errou. do Wagner Mancini. Por quê? Logo após o Essa é a 6x1. questão. Exatamente. Essa é a Logo após questão. o 6x1. Vários jogadores contratados Por que que realmente é? não fazem, não estão fazendo nada. Cadê Daquela o Ares? barca. O Por Ares. que é? Daquela barca toda Tem uma que pergunta veio, sobre o Arias aqui que eu vou até perguntar para vocês daquela depois. barca toda que veio, a gente só tem visto aí o aproveitamento realmente do Marcelo Oliveira, que voltou a ser aproveitado, o Amaral, que é péssimo para mim, não sei por que contrataram O esse Amaral jogador. jogou com a camisa Que ele- 10 do Cruzeiro. Que ele não era destaque, na minha opinião, no América e não sei o que veio fazendo no Cruzeiro. Fez um gol de falta no América e muita gente falava que ele era cobrador de Contra o falta. Corinthians, né? Então, ou seja, esses erros do Cruzeiro do início da temporada se refletiram até o fim do Campeonato Mineiro, tanto que a gente viu que o Cruzeiro sequer chegou à final, né? E esses erros ficaram praticamente evidentes ali, a manutenção do Wagner Mancini, que eu já citei aqui nesse programa, em relação à minha opinião sobre o treinador, é um treinador de médio para ruim, não Você resolveria o colocando o problema. Wagner Mancini como treinador médio? De médio para ruim. Não, ele é ruim. De médio para ruim. Ele é ruim. É. Não precisa ficar em Entendeu? cima do muro aqui, não. Não, não estou em cima do muro, não. Ele é de médio para ruim. Eu falei, da mesma forma que eu falei do Hélio dos Anjos. Ele está Entendeu? segurando Tanto o que o esporte Wagner lá, Mancini- uma hora ele vai ser demitido, né? Porque o time do esporte é fraco. Fraquíssimo, né? Então, Maria Luísa, é isso. Eu sei que eu estou vendo aqui, você está com o Celso Roth, mas Tem que você estar fala mesmo. de alguns jornalistas, eu não sei de quem você está citando agora. Isso é opinião minha. Eu acho que o Celso Roth está certo em trancar esse time, jogar no contra-ataque mesmo, porque o Cruzeiro é um time feio, a defesa é horrorosa, a dupla de volante, dupla não, né? A trinca de volante, a gente tá falando do Adrian aqui, o Adrian ontem deu um pau no Leandro Guerreiro, teve um lance que ele canetou o Leandro Guerreiro dentro da área que não saiu gol, porque o Matheus conseguiu se recuperar e conseguiu cortar a bola. Então, o Cruzeiro hoje, ele está quinto colocado, ele é o quinto colocado, mas totalmente sem padrão tático. O Cruzeiro não tem padrão tático nenhum. A gente vê o time com a gente sabe o que o Cruzeiro vai fazer com a bola. Rifar ou tentar jogar rápido. Se não tem jeito, não tem como. O Cruzeiro hoje é um time que talvez brigue pelo G4 do Campeonato Brasileiro, mas jogando desse jeito. Jogando, sabendo... O principal trunfo do Cruzeiro pode ser esse. Saber das suas exatas deficiências. Eu já e falei que a gente já sabe quais são. Eu já falei isso aqui uma vez, para mim no papel o Cruzeiro tem time para brigar aí por uma vaga na Libertadores. Título eu acho um pouco complicado no papel, digo no papel, né? Porque a gente tem visto aí algumas equipes, a gente até fala do Santos mesmo, que tem Neymar, Paulo Henrique Ganso, o Rafael, não vai contar com esses jogadores, mas o Cruzeiro no papel, se você for olhar, tem o Fábio, que é um bom goleiro, não tem ali grandes laterais, chegou o Ceará, que é mais experiente, pode dar
essa experiência maior que o Cruzeiro estava precisando nas alas. Tem o Montijo, que é um jogador diferenciado, a gente realmente sabe que ele pode desencantar a qualquer momento. Mas ele tem que jogar bola. Tem que jogar bola. Tem o Borges também, que é um Tem que jogador jogar no bola papel, tem um time para brigar por Libertadores. Agora, efetivamente falando, dentro do campo, apesar dessas vitórias importantes que conquistou contra o Botafogo, contra o Vasco, a gente não pode realmente falar, o Cruzeiro vai brigar com a Libertadores. Mesmo a gente queria, né? Que o Atlético na primeira posição do campeonato, fazendo um papel bonito. Também o Cruzeiro tivesse até mesmo, quem sabe, aí na quarta, terceira, segunda colocação. Mas tem feito um bom papel. Né? Pelo que muita gente esperava, me surpreende. O Cruzeiro para mim, é brigar pelo 10º lugar. Eu acho que isso passa também muito por essa questão da seleção olímpica, realmente. Talvez, não sei, se o Neymar estivesse aqui atuando pelo Santos, com o time que o Santos tem, talvez o Santos tivesse uma posição bem melhor. Então, o Cruzeiro tem que aproveitar realmente esse momento. Enquanto os outros times estão capengando por causa de Olimpíadas, o Cruzeiro tem que fazer o maior número de pontos possíveis para segurar e vamos torcer pro segundo turno aí. Porque quando todo mundo voltar e quando todo mundo tiver voltado totalmente para o Campeonato Brasileiro, aí sim a já foi pro brejo para muito. O Cruzeiro ano passado custou a marcar pouco mais de 30 pontos no campeonato. No ano passado foi uma situação tensa. Esse ano o Cruzeiro já tem aí 20 pontos. Isso. Mais da metade dos pontos que conquistou no campeonato inteiro do ano passado. Ou seja... exatamente. Então é uma situação que já melhorou. Já melhorou. Em relação ao ano passado, vamos combinar, né? Em relação ao ano passado, qualquer coisa que os dois apresentassem esse ano seria melhor. E o Cruzeiro e o Atlético, por favor, nos façam esse favor de, ao invés da gente fazer igual como ano passado, a gente tinha 2 especiais da morte por rebaixamento, por favor, os 2 lá na cabeça, brigando pelo especial do título do campeonato. Uma pergunta aqui do Breno de Betim, que sempre participa com a gente. Obrigado, Breno, pela sua participação aqui. A pergunta é justamente sobre o Diego Arias, o colombiano. Ele se encaixaria nesse time do Cruzeiro? Eu vou dar minha opinião, depois vocês deem as de vocês. Eu acho que não. Ele foi contratado no início da temporada através do Wagner Mancini, jogava no futebol grego, no Panathinaikos ou no AEK? No Panathinaikos, não estou lembrando mais. Acho que é no PAOK, né? No PAOK, não é nenhum nem outro, no PAOK. O PAOK é de Atenas também, não é isso? É de Atenas. Eu confesso para vocês que vi umas 2 partidas dele no máximo, e o que ele apresentou lá é o que a gente já tem aqui. O Sandro Silva foi contratado recentemente, o Tinga foi contratado recentemente. Mas quem foi contratado recentemente no setor que ele joga? William Magrão. William Magrão. Já tinha uma porrada de volante, agora já tem mais. Detalhe. Então não adianta. Então, o Breno, a chance dele jogar pra mim é 0. Sabe por que o torcedor sempre pergunta do Diego Arias? Porque ele foi contratado de uma forma equivocada, se você for olhar. Fizeram um estardalhaço na contratação do Diego Arias. O problema é a torcida acreditar nessas coisas. Fizeram um jogador de seleção brasileira, não, né? De seleção, de nível de seleção do país dele e tal, falaram isso. Vai chegar para vestir a camisa de titular. Tal. E hoje, quando chegou, combinar. Ninguém mal lembrava dele. Ele não conseguiu jogar nem com o Wagner Mancini, imagina com o Celso Rocha. Ou seja, venderam para o torcedor, essa é a minha opinião, já acompanhei alguns treinos do Diego Arias na Toca da Raposa, é um jogador que faz muita falta, erra muito espaço. Venderam para o torcedor uma imagem que o Diego Arias não é. E muita gente fica, mas tem que dar uma chance para ele, tem que dar uma chance. Na minha opinião, com os volantes. O nome dele é bonito, né? Diego Arias. Na minha opinião, com os volantes que o Cruzeiro tem hoje, não precisa do Diego Arias. Sinceramente, é um jogador precisa. Não precisa tanto. Vamos combinar. A questão é a seguinte: se o Cruzeiro traz um jogador, com todo respeito à Colômbia e aos colombianos, a gente sabe o problema que o futebol colombiano hoje está passando. Para jogar no Cruzeiro, esse cara tem que ser convocado toda a santa partida das eliminatórias. O cara nem isso é. Inclusive, eu conheci uma colombiana que, se você conhecesse também, não. Lá em Florianópolis. Vamos deixar minha situação um pouco mais sossegada. Mas, na verdade, ela era. A gente trabalhando sério aqui. Então ela é colombiana, pô. Não, mas ela nasceu nos Estados Unidos. Ou seja, Deus, que é mais ainda. Então, vamos focar aqui. Periquito. Mas essa questão do Arias é interessante porque,
Pra que Tinga traz o entrou cara? e Por já que não jogou. libera o cara? É, Será que realmente. ninguém quer jogar, ninguém quer o aí é o cara? problema. Trouxeram o jogador, fizeram essa propaganda aí Toda, né? enganosa, né? Porque ele não é isso tudo. Não, O próprio passa Cruzeiro nem- sabe disso. É. O próprio Cruzeiro sabe disso. E para colocar esse jogador no outro clube, Vai ser sendo muito que ele tem complicado. contrato com o Cruzeiro, é difícil. O valor que às vezes o Cruzeiro está pedindo. É. Até surgiu uma especulação que um time mexicano queria o Diego Arias, mas nada se chegou a completar. É complicado Isso é que nem o mesmo. Prediguer, né? Quando chegou no Cruzeiro. Aí. Esse Pior daí- do que o Prediguer, né? Esse daí veio só realmente para passar férias aqui. O Arias tá desse jeito também. Foi né? ele e o Farias que vieram juntos. né? É, exatamente. Os dois. Então é isso, internautas. Gostaria de agradecer a participação de vocês aqui. A participação do Josias Pereira. Obrigado, Josias, pela sua participação aqui conosco. Muito obrigado, Cabinho. Muito obrigado, Guilherme Guimarães. E vamos continuar comentando essas notícias do futebol mineiro. Você pode acessar o site do Super FC, que você vai ficar sempre bem informado sobre as notícias do seu time. E agora também das Olimpíadas, Das né? Olimpíadas de Londres, que Vocês quarta-feira não deixam nem eu começa. fazer a propaganda. Não. Então, institucional, por favor. vendo? Não, vai lá, Guilherme. Guilherme. Obrigado pela sua participação aqui Eu conosco. não ia falar de Olimpíadas. Foi o Guilherme que... Não, mas você tem que fazer a propaganda completa. Né? Mais uma vez agradeço ao internauta que ficou esse tempo aí com a gente acompanhando o nosso bate-papo aqui, os comentários. Para acessar aí, convido mais uma vez o Super FC, www.superfc.com.br. O Josias já fez aqui a apresentação inicial e o Leandro vai fazer a apresentação final aqui agora. É impressionante, né? Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer a participação de vocês aqui conosco. Hoje foi uma chuva de perguntas. Eu não consegui ler nem metade do que chegou aqui. Mas é isso. Lembrando que sexta-feira os Jogos Olímpicos começam lá em Londres 2012. O nosso correspondente, o Breno Weiterson, está lá para fazer uma cobertura um pouco diferente do que vocês estão acostumados. O Cândido Henrique Silva, nosso correspondente também, nosso subeditor de esportes aqui, também estará lá para mandar tudo que a gente precisar e do que vocês quiserem também. Então é isso, a gente vai fazer um Esporte.com especial na quarta-feira, falando dos Jogos Olímpicos, das transformações das equipes, das medalhas de ouro que poderão vir, e das gafes também poderão acontecer por lá. E se o Breno estiver assistindo o programa, depois ele manda um e-mail pra gente para saber se ele está cuidando direitinho das flores que ele recebeu na semana passada. As flores realmente chegaram, viu, cara, internauta? E são bonitas, né? São orquídeas amarelas. Que beleza. Ficou muito emocionado, né? Chocado e estarrecido. E que alegria, Um né? abraço para ele que deve estar voando uma hora dessa. Deve estar voando, depois ele vê no Super FC. Então é isso, internauta. Obrigado pela sua participação e até mais.